quem deu o primeiro passo pra volta? Como vocês chegaram à conclusão de que vocês realmente queriam ficar juntos, independente de qualquer coisa? Formar Foi família, quando a Esté casar? foi a um... Ela foi a um... Como foi o nome daquilo? Uma conferência que Conferência. você foi. Foi. Foi uma conferência que Esté foi. A gente já tinha 2 anos e pouquinho juntos. E tudo que eu falava pra ela, Eu parece não ouvia que nada. batia Eu lá nunca e queria ouvir ele, voltava. de nada, assim. Não, que não sei o que e tal. E aí as influências de pessoas próximas iam atrapalhando mais isso. Até o ponto de chegar um dia da gente separar. E quando a gente já morava junto, eu até fiquei falando assim pra ela, de caramba, ela me mandou embora da casa dela umas 10 Não, vezes. eu era assim, ó. Ó, Foi. uma Eu das digo, vou coisas, não. uma das coisas que eu era muito, ele não ia embora não, eu botava ele pra fora mesmo. E sabe o Mas que- vai embora, e ele não ia, Vai. eu falava, não vou. E sabe uma coisa que eu fazia? O bichinho, eu falo pra ele, eu falei pra ele, falei, amor, no dia do nosso casamento, eu falei, amor, obrigada por você não ter desistido da gente. Porque se não fosse você, se não fosse ele, a gente não estaria junto mesmo, porque ele Desde os aguentou primeiros tempos. uma barra assim muito pesada mesmo comigo, porque eu era muito doidona mesmo. E eu não era acostumada a. Eu não sabia entender o que era amor, Não o que sabia era ser carinho. Eu não cuidada. sabia ser cuidada. E quando ele vinha pra mim, eu falava, tem alguma coisa estranha. Eu sempre ficava muito desconfiada. E eu tinha, antigamente, muitas crises de raiva. De, tipo assim, a gente discutiu quebrar meu celular, de quebrar as coisas, de gritar, Aí botaram até uma doença pra isso. de Como é o nome? Como é? borderline. É, botaram a doença e tal. E eu falei, amor, não sei, será que tu tem mesmo isso? Mas eu Tem, que não tinha. sei o que. Aí jogou pra isso, aí hoje não tem mais, não quebra nada. Então, Mas eu tinha muito isso, sabe? E aí eu botava ele pra fora. Aí eu xingava ele. Aí eu era doidona mesmo. E ele teve um dia que ela tudo, né? chegou. Eu vou Descontava contar, tudo. posso contar, amor? E Pesado? botava ele pra fora, fechava a porta e trancava a porta e ele ficava lá na Teve porta. um dia que ele chegou assim. Aí depois da briga assim, eu falei, vem cá, e o amor? Ela, não, amor. Depois ama de novo. Eu disse, rapaz. Mas eu Nesse ficava dia eu mal, falo sabia? tanto que nesse dia eu fiquei calado. Só que dava assim meia hora, 40 minutos, ou Eu uma ficava hora. horrível Aí ele ia depois. voltar e falar: o que foi que eu fiz, velho? Sabe o que acontecia? Era isso que acontecia. Olha que coisa. Acontecia. Aí eu fazia isso, virava pra pessoa, ficava. Você não Aí sabia controlar. Eu não sabia controlar. E depois eu falava, meu Deus, eu me arrependia muito. E eu ficava muito culpada. Eu ficava, por que eu fiz isso? Eu não queria fazer isso. Eu nunca queria fazer isso. Mas eu não conseguia controlar a minha emoção. Eu não conseguia. E era sempre eu descontava tudo nele. Uhum. Tudo nele, sabe? E aí ele foi. A gente desconta em quem a gente tem mais intimidade. Mas Não ele vou te aguentou falar. muito tempo. Foi tipo assim, quase um ano isso. Foi um ano? Foi um ano. Foi um ano e pouquinho. Ai, só que ele já tava chegando já no. Eu já tava falando desgastando. que ele já tava no limite. Já tava no limite. Limite do limite. Foi quando Deus mandou um patrocinado pra ela no Instagram. Vamos adiantar logo. Não, Foi. Aí ela- A gente já a gente tinha brigado terminou. e terminou. nessa mesma semana ela falou. E aí você saiu da casa. Aí fiquei lá, porque tem as câmeras na casa, né? Aí ficava nas câmeras assim pra ver, será que ela tá vendo? Ele fica. Eu vi, amor, bichinho. Tava, Fala a verdade, você eu vi viu? um dia só. Ele assim, jogado no chão. Sofrendo. Chora. Botando, Foi. tirando Se as coisas. arrastando. Tipo assim, dava pra tirar minhas coisas rapidinho, sabe? Eu falava, demorei. Que Eu digo, tomara que ela mande dramático! mensagem. Tomara que ela volte atrás. Sumiu! Não mandou. Não, eu tava na conferência. Não, nesse dia que eu fui embora, não. Ela foi pra um hotel, pra um resort, assim, do nada. Ah, eu tinha essas. Eu falava assim, não quero saber não, vou embora, vou sumir e tal. Pegava minhas Eu digo, tu coisas. vai sair da tua fugia, não casa queria mesmo? encarar nada Eu de sempre, frente. pronto. E eu tinha esse problema. E é algo que até hoje eu luto contra. E ele me ajuda muito É. nisso. Tem uma história comigo que era assim, que quando eu era criança, eu identifiquei isso recentemente. Quando acontecia alguma coisa, eu sempre saía correndo e me escondia debaixo da cama. Quando tinha muita. Meu ambiente era muito de briga, de gritaria, de confusão. E eu apanhei muito quando eu era criança. Então, nesses momentos, eu fugia, ia pra debaixo da cama e ficava lá escondidinha, assim. Teve uma que você falou que você pulou o muro, não foi? E Ia tinha pra isso longe, também. é. Quando ela foi eu crescendo- eu pulava o muro de casa, esperava minha mãe dormir, ou então ela não tava em casa, tava trabalhando e tal. Aí eu deixava meus irmãos em casa, pulava o muro, que ela trancava a porta, deixava a gente trancado. Pulava o muro e ia pra rua. Depois eu pegava e voltava. Mas essa era a minha forma de tentar fugir daquilo, Sim, do você que ia eu pra vivia. longe. E ela Era. cresceu problema. assim. E aí eu cresci acostumada com... Sempre que tem um conflito, eu fujo. Eu não conseguia resolver nada. Não gostava de resolver nada. Deixava todo mundo resolver as coisas pra mim. E sempre que tinha algo de muita pressão, fugia sempre. Então, era isso que eu fazia. Quando tinha alguma coisa, eu não queria resolver com ele. E eu sempre fugia. Sempre saía, não, vou pra um resort, vou pra algum lugar, não quero saber, desligava, bloqueava e tal. Sempre dava um jeito de fugir pra não resolver Enfrentar, aquilo. né? Não enfrentar.
Não enfrentar. E aí depois eu fui vendo, caraca. Teve um dia que ela tava assim, a gente discutiu. Ela saiu, ficou assim, tipo, na varanda do quarto. E toda vez eu ia lá e buscava ela pra perto. Aí dessa vez, você lembra, amor, que eu falei assim? Eu E eu digo, ficava querendo fugir de mim. eu falei, volte aqui, tá? Aquele tempo já passou. Aí eu falei, eu não vou buscar ela, dessa vez eu vou deixar ela vir. Ela veio, mas depois de muito tempo. Era a forma que ela tinha de se proteger mesmo. E sabe De uma coisa volte, que me vem dava pra cá. muito? Sono. Todas as vezes que É tinha mesmo? alguma coisa, eu ficava com muito sono. Muito sono. Ah, porque E aí deve Mas ir eu lá acho em que era a cima o pressão cortisol, da- né? Tem vários, Muito vários sono. hormônios. E eu meio que desligava, assim. Eu apagava. Não, preciso dormir. E depois eu comecei a ver que era isso. Eu ia pra cama, eu ficava lá até dormia. Até que eu dormia, quando eu fugia, assim, tipo. Tinha alguma coisa, eu ficava debaixo da cama e dormia. Aí acordava, já tinha passado e tal. Sim. Mas você vê como que associa. Então, me dava muito sono. Tudo a questão da fuga. Difícil, né? A gente fala. Nossa, eu acho que a nossa geração que fala tanto sobre educação, Sim. educação respeitosa, de conversar, de entender. Sim. Nossa, Realmente. eu acho que a melhor fase do ser humano vai ser essa, porque eu vejo os pais, tipo, dizendo, não vai ser como eu como fui. foi com a gente. Exatamente. Lógico. Tipo, tudo Nossa que eu faço geração com vai a ser Polo, assim, maravilhosa. Eu tenho certeza que a geração dos Certeza nossos também. filhos Com vai ser, certeza. assim, extraordinária. Eu tenho certeza. Eles não têm maldade, eles É. não têm. Pra eles tá tudo bem. É. Não tem preconceito, não tem nada. Tá É tudo verdade. bem. Nossa, eu espero muito que realmente valha Até todo as o palmadinhas esforço. não estão tomando mais, né? Se é difícil você ver alguém, uns pais dizer hoje que deu umas palmadas. É verdade. Só os doidão também. Tem uns pais ainda Só os doidão. malucos, viu? Eu não Sim, concordo, aí- né? Mas... O gancho foi Quando- quando a gente tá. terminou. Aí você saiu de casa Eu ou não? foi saí assim. de Foi casa e ela ela que saiu. viajou. Não, foi antes de você sair de casa. Aí a gente terminou, só que ele tava lá ainda. Aí eu entrei no Instagram, aí tinha um patrocinado, É um patrocinado? Aqueles linkzinhos assim que você passa do story, tá lá falando. Conferência, não sei o que e tal. Aí tinha lá, falei, aí eu vi. Aí tinha David Leonardo, era uma conferência cristã. David Leonardo e algumas pessoas outras. Falei, eu vou pra isso aqui, acho que eu tô precisando de ouvir algumas coisas aqui. Cliquei e comprei. Só que era daqui a 15 dias ainda, a gente não tinha ainda. Então, por isso. Aí era 15 dias. Aí Mas as não coisas tinha começaram a terminado melhorar. Aí eu falei, está tudo tranquilo agora, não vou mais pra lugar nenhum, não. Já tô bem, não preciso mais, não. Aí fiquei assim, né? Aham. Aí quando eu vou chegando perto da data, a gente brigou de novo, aí a gente terminou. E aí foi quando a gente Aí eu falei, terminou. agora eu vou pra esse negócio aqui. Eu vou pra esse negócio Sim. aqui, Até porque pensou eu em vou ficar não fazendo ir aqui. Vou fazer... de novo, não foi, amor? Eu fiquei... Eu falei, não tô fazendo nada, vou, eu também preciso aqui dar uma relaxada e tal. Aí fui pra Chapecó. Saiu lá de Santa Catarina. Foi Santa Catarina e fui. Aí lá foi minha virada de chave. Lá era uma conferência, eram 3 dias. E aí tinha muita coisa lá de inteligência emocional. Lá eu conheci a Camila e o Paulo Vieira. E lá eles falam muito, né, sobre a infância, sobre identidade. E eu comecei a ver que todos os meus problemas eram crise de identidade. Era porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia de propósito, eu não sabia de princípios, eu vivi num ambiente totalmente que me levou a viver tudo aquilo. Então eu ficava naquilo, quem eu sou? O que eu quero? Como é o O que eu tô propósito? fazendo aqui, O que eu tô né? fazendo aqui? Por que eu faço isso e depois eu me arrependo tanto? Por que eu tenho essas raivas? Por que eu quero fugir? Por que eu não sei resolver nada? E sobre o relacionamento E também. sobre o relacionamento, teve pronto. o- Aí me caiu uma ficha muito grande sobre ele. Por quê? Eu não queria aceitar. Aí eu vi que eu não queria aceitar nada dele. Que eu cresci querendo ser muito independente. Tipo, eu vou fazer tudo, eu sou a provedora, só eu sei fazer as coisas, eu não vou ouvir homem. Eu não posso ouvir homem. Homem sempre vai me decepcionar. Eu sempre vou quebrar a cara, então eu tenho que ser eu por eu mesma. Então eu ficava com muito medo de permitir que ele entrasse muito na minha vida e depois quebrar a cara, me decepcionar, sofrer. Sim, você tava antecipando um problema que nem... Que nem né? isso. Então, eu tinha tanto trauma na minha vida, tanto de relacionamento, quanto de tudo. Minha vida era toda de trauma. Que eu vivia muito, assim, com medo de tudo. Aí lá começou, eu não sabia nem o que era inteligência emocional. Pra você ter noção. Nunca nem tinha ouvido falar. Juro, não tinha. Eu era muito em um nível assim que você. Não, mas também inteligência emocional se fala há pouco Muito. tempo, né? Pouco não tempo. Não é uma coisa de anos. É. E aí, e eu também sou. Eu tenho 20. Eu tinha quantos anos lá naquela época? 25. 24. Minha vida também foi tudo muito rápido, assim, sabe? Essas coisas da internet. E aí eu também não. Enfim, aconteceu tudo muito rápido. E você não Engravidei teve também muito muito controle rápido. também, Não né? tive muito controle, não tive uma base. Então, Lá eu Imagina. lembro que ela falou uma coisa assim, amor,
tudo que você me falava, falaram lá. Então, A gente precisou ir pra lá pra entender. escuta, era. Mas às vezes precisa mesmo Aí escutar lá- de fora, É né? verdade. Eu comecei a entender sobre a importância. Verdade, amor. É difícil a gente escutar quem tá perto, né, meu filho? Aí eu comecei a entender a importância de você saber da identidade, né? Que eu não tinha uma identidade. Eu vi que eu não tinha identidade. E aí eu vi que muitas coisas eram por conta dos meus traumas do passado. E aí eu vi a palavra que ele falou assim, ressignificar. Eu falei, interessante, ressignificar. Que é dar um significado novo para as coisas que aconteceram. Então comecei a colocar novos significados, né? Falando, não, tudo isso aqui aconteceu para me trazer até aqui, só que isso não me define. O meu passado não me define, isso aqui não me define. Eu tenho uma vida longa pela frente, eu posso melhorar. E aí lá eu vi que antes eu falava muito assim, eu sou desse jeito, eu não vou mudar por nada. Ninguém me muda, eu não vou Nasci mudar por assim, nada. cresci eu nasci assim, assim, nunca vou mudar, eu vou morrer Efeito assim. Gabriela. E aí. E aí lá eu vi, eu falei, não. Eu posso mudar, eu posso me transformar, eu posso mudar a minha mente, eu posso aprender coisas novas, eu posso abandonar esses traumas. Pode Eu ter um não quero ser assim. relacionamento. Eu posso ter um relacionamento saudável. Não tem nada a ver isso. Eu posso ter um homem que vai me fazer feliz, que não vai me fazer sofrer. Eu posso ter uma família mesmo, porque eu sonhava em ter uma família, mas eu não acreditava que era pra mim. Não dava abertura Não dava. também. Eu falava, não, o meu sonho era casar, o meu sonho era ter filho, mas eu falava, não, isso não é pra mim.